instantes a gente conversa ao vivo com a Beatriz Frenner sobre a postura do atual juiz da Lava Jato aqui em Curitiba, Eduardo Apio, que está sendo aí acusado, né, de não ter sido imparcial para tomar algumas decisões referentes à operação e vai ter a sua situação analisada. Então quem conta pra gente é a Bea Frenner. Bea, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Mark e para todos. É isso, a gente traz até rotineiramente, né, algumas ações que foram adotadas pelo juiz, ele que começou a movimentar vários processos desde que assumiu a 13ª Vara Federal aqui em Curitiba, que é a vara que tem aqueles processos remanescentes da Lava Jato. Então, algumas ações dele entraram bastante aí no foco, né, em destaque. E agora o que a gente tem é que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o que fica no Rio Grande do Sul, definiu que o atual responsável, então, pela condução da Lava Jato, que é o juiz Eduardo Apio, analise um pedido de suspeição que foi feito contra ele mesmo. Esse pedido foi apresentado pelo Ministério Público e ele tem 3 dias para fazer a análise dessa suspeição, se ela existe ou não. Durante esse período, né, nesses próximos dias, Eduardo Apio está proibido de proferir qualquer decisão dentro dos processos da Lava Jato que tenham alguma ligação com os pedidos que foram feitos pelo Ministério Público. Para a gente explicar exatamente essa análise da suspeição, esse pedido, ele busca justamente avaliar a conduta de um juiz, se ele foi parcial ou imparcial no exercício da função. Ou seja, se na hora de proferir alguma decisão, o juiz levou em consideração ali preceitos pessoais, assuntos de interesse pessoal dele, para, enfim, determinar se algo devesse ou não ir para frente, ocorrer um processo, como no caso de um exemplo que a gente teve aqui, de que o próprio juiz Eduardo Apio, ele suspendeu o bloqueio de valores do empresário Márcio Pinto Magalhães, que é um ex-representante da Trafigura, uma empresa ligada à Petrobras, que foi investigado justamente por recebimento de propina durante a Lava Jato. Então, o juiz Eduardo Apio possibilitou que ele tivesse ali acesso aos bens e valores novamente, suspendeu esse bloqueio. Isso repercutiu porque ficou comprovado que o investigado em questão recebeu propina, tinha envolvimento ali com o caso da Lava Jato, e aí entra esse pedido de análise de suspeição. Além disso, vale a gente lembrar que ele também está envolvido numa outra polêmica, o juiz, num outro processo que ele supostamente teria feito doações à campanha do presidente Lula durante as eleições de 2022. E essa ação partiu de uma procuradoria, pela Procuradoria-Geral de Ponta Grossa. Então a gente vê esses 2 pontos, um em que Eduardo Apio suspende o bloqueio de bens de um investigado, e o outro em que ele teria feito doações para uma campanha eleitoral, o que também, né, vem de frente aí, contrária à conduta esperada de um juiz, ainda mais responsável pela Lava Jato, que é uma operação extremamente política, que envolve justamente o partido em que ele teria feito essas doações, o PT, nas campanhas aí para a campanha presidencial do Lula. Volto com vocês. Obrigada, Bea, pelas informações. Bea, esse juiz, na verdade, mal e mal chegou aqui, já vem se envolvendo aí em uma série de questões muito polêmicas, como a gente sempre registra aqui na Jovem Pan News, né? Rafa, a gente vem acompanhando já há um bom tempo, né, noticiando, desde que ele assumiu a Lava Jato, fez críticas a Sérgio Moro, também voltou a ouvir testemunhas que já estavam, enfim, praticamente engavetadas, a questão dos carros do Eduardo Cunha, libera, não libera, ele autorizou que, aliás, ele pediu o bloqueio, depois a justiça determinou que fossem liberados. Então, assim, desde que ele assumiu, né, a 13ª Vara Federal, vem adotando algumas posições, algumas medidas que depois, lá na frente, a própria justiça determina o cancelamento, a anulação dessas medidas adotadas por ele. Agora vem mais esse pedido de análise de suspeição. Então, desde que assumiu a Operação Lava Jato, criticando inclusive seus antecessores, ele acaba se colocando em caminhos um tanto polêmicos, né, Rafa? Pois é, Bia, com certeza. A Bia lembrou aí a questão das decisões de devolução de carros que teve, por exemplo, acho que o Palocci, além do Cunha, e aí todas caíram em segunda instância. Vem todo mundo desmanchar o que ele faz, basicamente. Então, não sei se está fazendo bem, não tenho conhecimento jurídico notório aí para argumentar, mas
é isso, prende o Youssef, depois manda soltar, daí vai ouvir o Tacla Duran, suspende o depoimento. Agora, para quem que remete às denúncias do Tacla Duran, que já é uma figura bastante, eu vou chamar de controversa aqui, Mark. E agora o próprio juiz aí, que também teve questões de doações eleitorais, né, questionadas e... enfim, sua senha interna lá, que teria um LU 22 e tal, um LUL e tal. Então, agora tá mais uma polêmica em torno da atuação dele. Estaria agindo de maneira parcial o juiz da Lava Jato em Curitiba? Olha, Rafael, esse juiz começou na Lava Jato em dezembro do ano passado. Tem pouco mais aí de 4 meses na condução da operação e já coleciona várias polêmicas. Ele gosta de falar, já deu entrevistas aí a vários veículos, e ele critica muito os antigos membros da Força Tarefa e o próprio juiz Sérgio Moro por falarem demais, por terem atitudes aí midiáticas, mas ele também adora uma mídia, né? Dá entrevista pra caramba. Mas enfim, é uma questão jurídica e que não é polêmica não, ela é bem pacificada. Veja, houve um pedido oficial do Ministério Público Federal, uma procuradora da República levantou ali elementos que, segundo ela, segundo a instituição, trazem à tona uma parcialidade do juiz. Segundo a procuradora, que é de Ponta Grossa, em um dos processos da Lava Jato, o juiz teria deixado claro que não tem ali isenção para tocar o caso. Há uma regra para isso. Há um prazo, que inclusive é bem curto, propositalmente, no Código do Processo Penal, para que o juiz se pronuncie sobre esse pedido, Rafael Moron. E por que o prazo é curto? Justamente porque é muito grave. Você está falando o seguinte, o juiz não pode me julgar ou não pode julgar a causa porque ele tem interesses pessoais. Então, né, não se pode admitir um juiz parcial. É isso. Inclusive o Lula teve os processos anulados pelo mesmo motivo. Olha como é grave isso, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu que o juiz Sérgio Moro era parcial e por isso os processos foram anulados. Voltaram a estaca zero e a gente já sabe o resto da história, né? Não havia mais tempo, né, para julgar tudo isso porque os crimes prescreveram, que é quando o Estado perde o direito de punir. Então vamos lá, é tão grave isso que o juiz teria que responder em um prazo estabelecido na lei. Ele não respeitou esse prazo e pior, ele praticamente deu de ombros, não respondeu e continuou tocando a vida como se nada tivesse acontecido. E aí agora, né, em um processo, em outro processo ocorreu a mesma coisa. Uma das partes se sentiu ali prejudicada, entrou com um pedido parecido, o juiz não respondeu também e o Tribunal de Porto Alegre decidiu o seguinte, o senhor tem que responder se o senhor pode, na sua opinião, ou não ficar à frente dos processos. E aí, respondendo isso, né, o tribunal vai decidir, né, se ele falar que não, eu posso sim ficar, provavelmente, né, vão agravar, vão entrar com outro recurso sobre a decisão dele e o caso vai subir a Porto Alegre e lá vão decidir de uma vez por todas se ele pode ou não ficar à frente dos casos. Mas o juiz tem que manter os prazos em dia, isso é um prazo básico, né? Então é muito estranho e é muito estranho a todo mundo que atua na operação, incluindo ali outros procuradores, vários advogados, do porquê que o juiz não responde a isso e não está cumprindo um prazo previsto na lei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, hoje tem um depoimento importante que vai ser comandado pelo juiz Eduardo Apio. Mais uma vez, o ex-advogado da Odebrecht, o Tacla Duran, prestará depoimento a ele. Inclusive, será um depoimento presencial na Justiça Federal de Curitiba, no bairro do Auá, aqui em Curitiba, às 3 horas da tarde. Então, vamos ver o que vai ter de novidade. Enfim, muito se comenta no mundo jurídico e também no mundo político, porque esse caso virou político, né? O que Tacla Duran trará de novo, né? Ele prometeu entregar provas, vamos ver o que vai vir dali. Mas o que a gente não precisava nesse momento é mais discussões sobre juiz parcial ou imparcial da Lava Jato. Já tivemos tudo isso com a relação ao Sérgio Moro, terminou como terminou, a operação praticamente deu em nada, porque ali se politizou as decisões judiciais e a Lava Jato acabou dando tiro na água, né? Virou em nada, como toda grande operação de combate à corrupção na história desse país. Então, lembrar aqui, lembra Castelo de Areia, enfim, pode falar qualquer uma aí, o próprio Mensalão, deu quase nada, termina em nada, por causa de manobras jurídicas. A Lava Jato, né, até pela atuação do Sérgio Moro, acabou também em nada.
E agora temos mais uma vez um juiz ali que prefere ganhar as manchetes ao invés de se ater aos autos. E aí, mais uma vez, essa discussão acontece. Sabe o que acontece no final das contas, Rafael Moron? Aquela velha máxima que existe no mundo jurídico. Quando a política entra pela porta do fórum, quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça, ela sai pela janela. 11h29.